Nesse vídeo eu vou falar sobre como e quando eu me tornei fluente em inglês. Então assista ele até o final. Olá, meu nome é Igor Tinoco e nesse vídeo eu vou contar a história de como e quando me tornei fluente em inglês. Então tudo começou quando eu viajei para Los Angeles, nos Estados Unidos. E lá eu tive meus primeiros contatos com inglês. Eu não sabia nada. Zero, sabia zero de inglês. E aí eu viajei para os Estados Unidos, peguei um voo para os Estados Unidos e quis ir para lá para trabalhar, para viver lá, na cidade de Los Angeles. Muitos brasileiros iam para lá para trabalhar e morar lá na Califórnia. Então eu fui também. E eu cheguei lá e comecei a pegar os meus primeiros trabalhos. Consegui pegar meus primeiros trabalhos, porém, os trabalhos eram todos trabalhos pesados, trabalhos que não precisavam do inglês. Lavar louça, fazer mudanças, qualquer tipo de trabalho que não precisasse falar inglês. Porém, não era muito fácil encontrar e eram muito pesados os trabalhos. Então eu cheguei lá nos Estados Unidos e eu fiquei no total 1 ano e 3 meses morando lá. Eu fui com visto de turismo, consegui prolongar o meu visto de turismo, pedi para prolongar, então eu consegui ficar mais de 1 ano lá nos Estados Unidos. E aí eu passei meses tentando aprender inglês, fazia de tudo, me colocava em situações para aprender, tentava estudar, ficava perto de americanos. Então eu morei na casa de um americano no segundo mês, mas no segundo mês eu fui para a casa de um americano que tinha um quarto vago lá. E aí eu fui morar lá. Um amigo meu falou, ó, tem um quarto lá na casa de um americano, só mora ele lá e ele é um americano. E eu falei na hora, quero, porque eu pensei, vou morar com um americano, eu vou aprender inglês. E aí eu fui morar lá. Fiquei 3 meses lá, morando, todos os dias me comunicando com ele, eu encontrava com ele todos os dias e a gente tentava se comunicar. Nos finais de semana via amigos deles, tomar cerveja, tudo mais, socializar lá e eu ia também, eu ficava lá no meio dos amigos dele, fazendo até amizades com eles, eles gostavam de mim e tudo mais, porém eu não conseguia entender nada que eles estavam conversando, mas eu estava lá porque eu pensava, se eu ficar me expondo, eu vou aprender. Então eu tive essa exposição de 3 meses de ficar morando com o americano, vendo ele todos os dias no café da manhã, almoço, jantar, em diversas situações, em diversos momentos, e encontros com os amigos deles e tudo mais. E eu estava lá, eu não fugia, eu ficava lá me expondo, tentando entender o que eles estavam falando. E aí o pessoal tomando cerveja, conversando, tudo mais, mas até hoje eu não faço a mínima ideia do que eles estavam falando, até hoje. O meu roommate, né, esse americano que morava comigo, ele vivia falando no telefone, ele conversava muito e tudo mais. Até hoje eu não sei o que é que ele conversava, o que é que ele falava, absolutamente nada, porque eu não entendia nada. E aí 3 meses depois eu tive que sair de lá. E eu não tinha aprendido nada. Eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia entender, eu não conseguia sair de lá sem entender praticamente nada que ele falava. Consegui pegar algumas expressões, algumas coisas assim, mas nada que conseguisse realmente aprender. Mas nada que me fizesse evoluir. E aí eu continuei lá, fui buscar outros trabalhos, isso já estava no 4º mês, então fui buscar outros trabalhos, tudo mais. Começou uma temporada de chuva, ficou mais difícil ainda conseguir trabalho. E aí os meses foram se passando, eu conseguia pegar alguns bicos de vez em quando, mas a maioria dos trabalhos que eu estava pegando, eu pegava e acabava sendo colocado para fora porque eu não conseguia me comunicar minimamente em inglês. Eu não conseguia. Eu participei até de grupos de igreja lá e tudo mais,
que tinha americanos, eu fiz amizade com esse americano e a gente se encontrava semanalmente para reuniões e tudo mais. E mesmo assim eu ficava lá, eu e mais dois americanos, eles ficavam conversando comigo, eles eram meus amigos, só que a gente não se entendia. Você tem como fazer amizade, mas mesmo que vocês não se entendam, se vocês estão ali participando de um mesmo grupo, se vê com mais frequência. Mas eu vendo eles com frequência, semanalmente, tentando, e eu ficava, ele e outro americano, nós três, e eu ficava tentando entender, eu ficava lá, tentando entender o que eles estavam falando, tentando aprender, e nada, nada, nada. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Eu conseguia bicos, mas sempre estava sendo colocado para fora. Então estava ficando insustentável, estava ficando difícil, porque eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro e não sabia o que fazer. Então foram passando, eu fiquei 1 ano e 3 meses. E aí foram passando 9 meses, se você for contar, vamos lá, eu aprendi inglês nos últimos 5 meses. 5 meses, 1 ano e 3 meses, são 15 meses. Então eu fui começar a aprender inglês no mês 10, né? Depois de 10 meses morando nos Estados Unidos, eu não sabia nada de inglês, eu não conseguia me comunicar com ninguém, eu não entendia ninguém, eu não conseguia pegar trabalhos básicos com inglês. Eu fui para uma entrevista de trabalho num restaurante brasileiro, que um amigo meu, um conhecido, veio falar lá comigo, vai abrir essa vaga aqui, que é para você servir carne. A pessoa que não era um restaurante de churrascaria, então tem a self-service e tem a pessoa que fica ali na carne, né? Depois do self-service, você vai passar na carne e a única coisa que a pessoa precisa fazer ali é falar sobre a carne e tudo mais, atender o cliente ali. O meu colega falou, não, é básico, é só inglês básico, você consegue sim, tudo mais. Beleza, ia ser uma vaga ótima para me trabalhar. Fui lá, marquei a entrevista, encontrei o gerente. Quando eu cheguei lá, sentei na frente do gerente, ele fez, vou testar seu inglês. E aí a gente sentou e ele começou a fazer algumas perguntas bem básicas. Fez uma pergunta, fez outra e eu fui respondendo, né? Do jeito que dava. Quando terminou, eu até achei que consegui responder, porque eu respondi. E aí ele olhou para mim e falou assim, para ser bem sincero, seu inglês está horrível. E esse foi o momento de virada, esse foi o momento que eu fiquei com raiva dele e tudo mais. Isso já fazia uns 9 meses eu lá nos Estados Unidos. E aí eu fiquei Mas aí eu lembro que eu saí assim numa praça, vi todo mundo passando, fazendo suas coisas, e eu fiquei ali meio perdido. E fiquei, caramba, eu não vou, ou eu volto pro Brasil ou eu aprendo inglês. Eu não estou esse tempo todinho aqui para voltar pro Brasil, para ir para outro lugar, para não conseguir entender nada de inglês, não conseguir aprendendo inglês. Então eu falei, eu vou aprender inglês, no meu próximo entrevista de trabalho eu vou estar falando inglês. Eu só vou agora conseguir trabalho se for falando inglês. Não quero mais trabalho que não tenha um inglês. Vai ser com inglês o trabalho que eu vou conseguir agora. Na minha próxima entrevista eu vou passar. E tiveram várias outras opções de trabalho que eu tentei. Eu falava para as pessoas, para os gerentes, as pessoas, não deixa, confia em mim que eu vou aprender, confia em mim que eu aprendo no processo, que eu aprendo durante o trabalho e tudo mais, mas não deixavam. Então, ou eu aprendia, ou tinha que voltar para o Brasil, porque não ia ter mais dinheiro. E aí eu falei, próxima entrevista de trabalho eu vou aprender inglês. E aí eu comecei a pesquisar sobre métodos de aprender inglês, sobre os poliglotas e tudo mais, até que eu encontrei um professor que falava em inglês como aprender inglês. Ele falava sobre um método, sobre como aprender inglês. E eu escutei apenas algumas frases que ele falou.
E essas frases eu consegui entender, porque também depois de 10 meses você conseguia entender algumas frases, mas você não conseguia entender o contexto geral ali do que estava falando. Então, só com aquelas frases que eu ouvi, aquilo despertou, aquilo foi uma chave que começou a virar na minha cabeça. Eu fiz, é isso, é isso. Eu consegui entender, eu consegui captar e na mesma hora eu tive certeza, é isso. Que ele falava sobre aprender inglês ouvindo, ouvindo. Ele falava em inglês sobre como aprender inglês. E ele explicava o método lá nos vídeos dele, no YouTube. Então eu peguei esse método e comecei a ouvir ele falando, comecei a ouvir ele falando, comecei a ouvir ele falando. E aí eu fui entendendo o que ele estava dizendo. Que você tinha que ouvir, aplicar repetição, e que você tinha que ouvir, 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 repetir, 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 ouvir histórias e tudo mais. Então, depois disso, eu me tranquei e passava o dia todo com fones de ouvido e escutando áudios, Todos os dias, o dia todo, eu fiquei por um mês trancado, só ouvindo áudios. E aí passou um mês e os resultados começaram a vir. Estava começando a me expressar, estava começando a entender mais. E aí eu estava passando na frente de um restaurante que estava inaugurando. E aí eu entrei nesse restaurante e dei de cara com a gerente do restaurante, uma americana. Não era nem um brasileiro, era uma americana. Cheguei e me comuniquei com ela. Falei o que eu precisava, disse que estava procurando um trabalho e tudo mais. Falei que não tinha inglês muito bom e tudo mais, mas estava procurando um trabalho. E ela falou, temos uma vaga de trabalho para ajudante de garçom. Você não precisa falar inglês, mas você já tem ali, já é um trabalho melhor, que ele está ali trabalhando junto com os garçons, né? Então, eu consegui esse trabalho. E aí nesse trabalho teve até 2 semanas ali de degustações, de os garçons, os gerentes ensinando as coisas para os garçons, a gente fez provas e tudo mais. Eu participei de tudo, fiquei ouvindo o cara explicar sobre os vinhos, sobre os pratos e tudo mais, a gente provando os pratos. E ainda fui pago para, durante 1 semana, 2 semanas, só degustando pratos e estudando sobre vinhos, estudando sobre as coisas. Claro que eu ainda não estava entendendo tudo, mas eu continuava aplicando esses métodos. Quando eu encontrei essa gerente, ela me deu um papel e fez, responde aí a essas coisas. E tinha umas perguntas lá, eu peguei uma caneta e eu escrevi em inglês. Saiu assim, fluiu pela minha caneta, da minha cabeça pela minha caneta as ideias. Não perfeitamente e tudo mais, mas eu me fiz entender. Eu escrevi de uma forma que eu me fiz entender e pronto. Entendeu? E aí consegui esse trabalho. Depois que isso era 9 meses. Então, no 10º mês eu estava trabalhando lá. E aí, então eu já estava num ambiente agora com pessoas, com garçons, com pessoas ali dentro. Todo mundo que falava inglês. Todo mundo lá só falava inglês. Eu era o único brasileiro. Um restaurante mediterrâneo. Só que eu estava lá, mas eu continuava aplicando esse método da audição de qualidade todos os dias com fones de ouvido. Eu acordava, já começava a ouvir, eu saía para caminhar, eu saía ouvindo, eu acordava e já saía para caminhar ouvindo áudios. 30 minutos ali, saia para uma caminhada de 30 minutos ouvindo áudios todos os dias. E ficava, o tempo que eu estava livre, eu ficava escutando áudio, todos os dias. E aí ia para o restaurante e depois, quando eu estava em casa, quando ia embora, ficava escutando áudios, ia para o restaurante e tudo mais. Foi passando o tempo, um mês ali, estava no 10º mês, 11º, 12º, né? Então 3 meses aí, 4 meses. Quando foi 4 meses, eu me pego conversando, fazendo amigos com as pessoas, entendeu? Fazendo amigos,
conseguindo até me relacionar com americanas do restaurante, consegui fazer amizades, consegui ter um relacionamento, entendeu? Sair para dates com americanas e eles me falaram, assim, 4 meses depois, eu estava numa roda assim, eu fiquei impressionado como eu estava numa roda com eles e eles conversando assim, e eu lá, eu fiquei olhando, e eu assim olhando, e eu impressionado que eu estava entendendo. Parecia que eles estavam transmitindo o pensamento para mim. Eu não estava traduzindo, eu não estava pensando em regras gramaticais. Parecia o português. Parecia o português. Quando você fala e a pessoa você entende automaticamente. Que é esse que tem que ser o processo. Você tem que entender automaticamente para poder responder automaticamente, sem ficar traduzindo, sem ficar pensando em regras gramaticais. E eu estava impressionado que eu estava entendendo eles falando. Então eu já estava fazendo amizade. E eles falaram assim, chegaram para mim e falam: Igor, caramba, parabéns. Quando você chegou aqui, você não tinha esse inglês. Porque eu cheguei lá, estava tendo os meus primeiros resultados, então eu estava mais na minha, eu não ia lá conversar muito, tudo mais, né? Mas eu fui aos poucos conversando. Só que o que o que me trouxe muito resultado foram muito mais os áudios. E aí eu ia para a experiência ali mais visceral com as pessoas, com o encontro com as pessoas. Estava nesse ambiente que me ajudou ainda mais, mas os áudios é que me trazia, e o método aplicado da forma certa era o que me trazia mais resultados. E ela falou: você melhorou muito, caramba, quando você chegou aqui você não falava assim, tudo mais, você estava mais ali na sua. E me deu os parabéns, entendeu? Ficou impressionada com quão rápido eu estava conversando com eles, trocando ideias sobre as coisas, fazendo amizades. Quando eu vi, eu estava saindo depois do expediente para bares e tudo mais. E aí foi eu melhorando, só melhorando. E aí eu comecei a viver Los Angeles de verdade, porque eu podia sair para qualquer lugar, comecei a pegar metrô com uma forma muito mais fácil, porque eu sabia me comunicar, eu perguntava qualquer coisa. Então eu comecei a explorar Los Angeles de uma forma incrível. Aí eu fui vendo que Los Angeles era muito fácil de se locomover, de metrô, de ônibus, de todo, com essas coisas. E quanto mais eu falava com os americanos, mais eu descobria os lugares para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. E aí quando eu vi, eu estava ganhando dinheiro de várias formas, porque os americanos me contavam os lugares onde eu poderia ganhar dinheiro, né? Então isso foi muito incrível, esses últimos 5 meses. E aí 4 meses depois eu estava tendo esses resultados. E 5 meses, então eu estava fluente em inglês depois desses 4 meses. 5 meses eu acabei tendo que ir embora. Mas eu estava tendo experiências maravilhosas. Eu estava trabalhando em vários lugares, inclusive em outras folgas eu trabalhava em outros lugares. Eu saía, e aí eu fui fazer aula de artes marciais. Então todo canto eu estava aprendendo, entendeu? Fui para a aula de artes marciais, comecei a aprender mais coisas lá, me conectando com pessoas. E consegui ter mais dates com estrangeiras. Então eu comecei a conseguir conversar e aproveitar de verdade o que era viver em Los Angeles sabendo falar inglês. Era uma coisa completamente diferente, porque era uma cidade com muitas, mas muitas oportunidades. Em todo lugar tinha contratação, tinha oportunidade, tinha lugar para ganhar dinheiro, de todas as formas, Então isso foi muito maravilhoso aprender inglês, porque me deu uma liberdade para fazer o que eu quiser, porque você andar de ônibus e tudo mais, se você fala inglês, se você começa a entender inglês, você consegue explorar as cidades, porque você lê as coisas, você vai entendendo, você pergunta para as pessoas. Então os últimos 5 meses foram maravilhosos porque eu podia explorar tudo, fazer amizades,
colegas, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer tudo que tinha de bom lá na cidade de Los Angeles. Então, isso foi maravilhoso. Mas os primeiros 10 meses eu sofri muito, eu tentava, eu me expunha, eu fazia de tudo e eu não conseguia aprender, não conseguia entender, não conseguia falar, não conseguia entender, não conseguia falar, não conseguia fazer nada, não conseguia trabalho, não conseguia fazer nada, por mais que eu tentasse, por mais que eu pedisse, as pessoas não deixavam. Então eu falo que tinha muitas oportunidades, porém, oportunidades se você tivesse inglês, pelo menos o básico. Pelo menos o básico, isso em restaurantes, em todo tipo de coisa. Eu fui trabalhar numa mudança, o cara não deixou trabalhar porque quando a casa lá da mulher, das pessoas, dos americanos, quando eles estavam presentes dizendo o que a gente queria, o que eles queriam, tudo mais, eu não conseguia entender. E aí eu ficava lento, não conseguia entender, e ele fez, eu preciso de velocidade, não posso ficar aqui, quando você tiver com inglês melhor, a gente pode vir outra vez. Então já perdi um trabalho legal, que pagava bem e tudo mais. Então fui perdendo diversos trabalhos, mas esses últimos meses foram incríveis em relação a aproveitar a cidade de Los Angeles. Então eu conheci esse professor, entendi o método dele, escutei as primeiras frases que eu escutei, abriu a minha mente e uma chave começou a virar. Ele falava assim: aprenda como um bebê, escute, 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 repetição. Ouvir é a chave. Ouvir é a chave para falar. Ouvir é a chave para falar. Passe 6 meses apenas ouvindo. Fique só ouvindo. E depois você vai começar a falar. Ele falava coisas desse tipo. Listen, 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 listen. Repeat, repeat, repeat. Listen is the key to English spoken. Que ouvir é a chave para falar inglês. Listen is the key to excellent English. Ouvir é a chave para o inglês excelente. Aprenda como um bebê, que os bebês aprendem ouvindo, primeiramente. As primeiras fases do bebê são só pura audição, 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 audição. E deu muito certo. Eu consegui aprender inglês. Eu me tornei fluente, depois tive que ir para o Brasil e tudo mais, e continuei aplicando o método, porque eu consigo aplicar esse método em qualquer lugar, porque você precisa do celular, de áudios, de conteúdos que você gosta, conteúdos que você tem interesse, e você fica ouvindo, passa 6 meses apenas ouvindo, e depois você começa a colocar para fora, fazer o output, fazer o input primeiro, que são colocar para dentro, e você confia no processo, sua mente subconsciente vai entender a complexidade, vai entender os padrões, e depois de 6 meses você começa a construir frases e sentenças e tudo mais, e se comunicar sem precisar ficar traduzindo, sem precisar aprender regras gramaticais. Você vai aprender regras gramaticais automaticamente, subconscientemente, inconscientemente. É isso que o professor falava. E para mim fez muito sentido. Acho que até porque eu já estudei neurociência e tudo mais, e quando ele falou, conectou muito com a neurociência, o que ele falava lá, porque ele ia trazendo umas ideias, e ele falava que não era... Ele falava, queime o seu livro de gramática, não serve de nada para você falar o inglês de verdade, para você se comunicar, porque o objetivo do inglês principalmente é a comunicação, é você se comunicar, se fazer entender. Ele falava coisas assim, se soa bem, está certo. E ele falava diversas coisas assim. Mas nesse vídeo eu estou contando a história de como e quando eu me tornei fluente em inglês. Eu fui e eu cheguei de verdade com 0. Eu era péssimo, eu pensava que eu nunca ia conseguir falar inglês. Tanto é que eu fui para essa viagem porque eu não conseguia aprender em cursos, não conseguia aprender no Brasil. Eu vi a importância, eu fiz, caramba, eu tenho que aprender inglês, eu acho que é muito importante. Será que se eu viajar para um país
e me expor no país que está lá falando inglês com tudo ao meu redor, eu vou aprender, eu acho que eu vou aprender naturalmente, rápido, por absorção. E não foi bem assim. Eu fiquei 10 meses lá, tendo contato com o idioma, com o inglês, morei com o americano, fiquei lá e eu não consegui aprender inglês durante 10 meses. Só quando eu comecei a aplicar um método, utilizando fones de ouvido, ouvindo áudios, aplicando os métodos que o professor falava, foi que eu realmente comecei a falar inglês. Os meus amigos da igreja, eu comecei a fazer muita amizade, a conhecer esse meu amigo de verdade, que eu me tornei mais amigo dele. E ele ficou impressionado porque do nada eu não sabia, não conseguia me comunicar com ele. E conforme foi passando as semanas que a gente ia se encontrando, cada vez eu estava falando melhor, cada vez eu estava entendendo ele melhor. E ele foi ficando muito impressionado. E aí a gente começou a sair mais, começou a sair para comer sushi, começou a sair mais e conversar mais. E aí eu fui aprendendo mais, cada vez mais, cada vez mais. Então foi muito bom, eu pude me relacionar, ter alguns relacionamentos, de curta duração e tudo mais, mas pude ter alguns relacionamentos, pude fazer amizades, pude conhecer pessoas. Era muito legal lá porque tinha pessoas de todos os países, estrangeiros de todos os países, Então você tinha muita gente para você conversar, para você conhecer, era muito bacana. Então foi isso, foi assim que eu aprendi inglês, foi assim que quando eu aprendi inglês, né? Quando eu comecei a aprender inglês, e foi assim que eu aprendi inglês. Então depois eu continuei estudando em casa mesmo, no Brasil, colocando através de audição, estudando conteúdos que eu tenho interesse, conteúdos que eu gosto, aprendendo sobre coisas em inglês. E eu vou aprendendo coisas em inglês, não só aprendendo inglês, mas estudando assuntos em inglês, aprendendo sobre esses assuntos e aprendendo inglês ainda mais. É quando você esquece que está aprendendo inglês porque você já está entendendo boa parte ali do texto, boa parte dos áudios, então você está aprendendo sobre os assuntos. E aí você está tão interessado em aprendendo os assuntos que você esquece que está aprendendo inglês. Inclusive, esses assuntos podem ser assuntos importantes, que você pode até utilizar para coisas boas na sua vida. Podem ser assuntos que tenham relações com suas áreas de trabalho, suas áreas de interesse, áreas que você possa fazer você ganhar mais dinheiro, possa melhorar o seu trabalho, ou seja, tem a ver com suas áreas de trabalho. Então, mas você escolhe os assuntos que você tem interesse, os áudios que lhe interessam, de alguma forma lhe interessam. Então é isso, foi assim que eu aprendi inglês. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo e tchau!